está em nós mesmo. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para continuar falando com você. Peça ao Espírito Santo revelação da palavra. Peça ao Espírito Santo que você quer entender, que você quer ir além. Tudo que você entende, você vai viver. Então não saia desse lugar sem a compreensão do que será ministrado. Conhecimento é poder. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E o Espírito Santo mova neste lugar com toda a liberdade. E que cada um de nós tenhamos um novo discernimento dessa verdade poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Glória a Deus. 3 domingos falando sobre guerra espiritual. E foram dias tremendos. E hoje o Senhor traz uma palavra ao meu coração sobre uma guerra que aconteceu, e eu vou ler com vocês, e nós vamos nos colocar nesse lugar e ver como a gente vence, como o Senhor é poderoso. E nós já vimos nessa série que o Senhor é maior, que o combate, o conflito, ele é real, não cessa, não para, porém nós já somos mais do que vencedores. E esse entendimento é muito importante. Uma mente livre, um coração cheio do Espírito Santo e uma boca profética são armas poderosas do Senhor. Então você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. O Senhor quer te mostrar como você é mais do que vencedor. Como você é mais do que vencedor. E gostaria que você acompanhasse comigo 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te se passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Existe aqui no nosso meio um traidor? Existe aqui alguém que está contando a nossa tática, a nossa estratégia de guerra? E o rei de Israel está sabendo. E disse um dos servos: não, meu rei, não é, ó meu rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que o profeta Eliseu está em Dotã. Aí o rei da Síria enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Geralmente o exército inimigo chega à noite, chega na surdina para destruir, para matar. E o servo do homem de Deus
chamado Geazi, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, voltou e falou: Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Meu senhor, o que faremos? Eu fui lá fora e está cercado. Nós estamos cercados. O que nós vamos fazer? E aí ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu nem foi lá fora. Ele falou para o Geazi, falou assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra do profeta Eliseu. Literalmente aconteceu essa guerra. Literalmente aconteceu esse cerco. Geazi, que estava ali aos pés do profeta aprendendo, que caminhava com ele, se desesperou. Geazi viu o natural, mas o profeta Eliseu viu o espiritual. Geazi teve medo, mas o profeta Eliseu viu e teve coragem. E ele disse: Senhor, eu peço que os olhos do meu servo se abram, para que veja o exército do Senhor. E hoje o Senhor te trouxe aqui. O Senhor manda eu te dizer que Ele vai abrir os seus olhos para que você veja o livramento que o Senhor tem dado a você e a sua família. Ele vai abrir os seus olhos espirituais para você ver o exército, os carros de fogo, os cavaleiros do Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver. Abre, Senhor, os nossos olhos. Eu queria que você aplaudisse. Eu queria que você tivesse o discernimento. Olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Para perceber os livramentos. Para perceber o que Deus faz pelos teus filhos. A primeira coisa que você precisa saber, que esse exército é de anjos. Maior é o exército de anjos que está conosco. Anjos poderosos, anjos do Senhor, que são enviados para a terra. Anjos que se manifestam, anjos que foram vistos a olhos nus. E o Senhor hoje diz para nós: coloque isso na sua cabeça. Em qualquer momento de batalha, em qualquer momento de luta, em qualquer momento de desafios, diga: maior é o que está conosco. Maior é o que está na minha vida. Você crê? O que acontece? Os anjos do Senhor, eles ouvem o comando de Deus. Deus dá o comando segundo a sua oração. Deus dá ordem aos seus anjos, conforme a sua oração, conforme a sua fé. A grande questão é que nós não oramos muitas vezes e nem pedimos a proteção ou pedimos os presentes do céu. Os anjos,
eles vêm em momentos específicos, especiais, começam a entregar chaves, começam a entregar presentes, eles começam a desenrolar o rolo de Deus para nós, os mistérios dele. E ele vem de acordo com a nossa oração. Tanto é que o profeta Eliseu orou e disse: Deus, mostra para ele. Deus, abre os olhos dele. Deus, fere eles de cegueira. E o Senhor deu ordem aos anjos, e os anjos feriram aquele exército de cegueira. Deus dá comando aos anjos, dependendo da nossa oração. Nós precisamos orar. Eu cresci numa casa com pais cristãos. Eu sei de cor o Salmo 91, porque os meus pais oraram todos os dias essa oração. Os meus pais acreditam em anjos poderosos, e eles nos ensinaram o poder dos anjos. Mas nós oramos, nós pedimos a Deus que envie os seus anjos em favor, porque nós emitimos o comando, nós emitimos a oração, e Deus então envia os seus anjos. Isaías 54:17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Mas espera aí, veio uma arma forjada contra mim, veio uma língua contra a minha vida, e eu condeno. Eu condeno. É uma herança do Senhor para os filhos. Nós condenamos qualquer palavra que venha contra a nossa vida. Nós temos o poder da oração, e o Senhor envia anjos para guerrear a nossa guerra. Nós não estamos aqui para ficar gritando contra principados e potestades. Nós estamos aqui para confiar no Senhor, para nos humilharmos diante dele, para nós orarmos e pedirmos a provisão do céu. Agora olha que tremendo, nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais, nós temos os dons de Cristo, nós temos os anjos do Senhor em nosso favor. Ah não, alguém pede para me repetir. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos os dons espirituais, nós temos os dons de Cristo, nós temos a armadura de Deus, nós temos os anjos poderosos. Meu Deus! Vamos ver que Deus dá ordem aos seus anjos em favor do seu povo. Nessa guerra nós não estamos sós. Vamos ler o Salmo 91, versículo 10 e 12. Vamos ler juntos? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quem que vai te sustentar? Os anjos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Meu Deus, eu cresci na igreja, eu vi os meus pais buscando a Deus, vi Deus guardando meus irmãos, vi Deus guardando a minha família, vi Deus guardando os meus tios, vi Deus fazendo tantas coisas, vi Deus guardando a minha própria casa. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque os anjos do Senhor são poderosos. Eles são anjos de fogo, eles queimam pragas, eles queimam pestes. Nenhum mal nos sucederá. Você pode crer? Então erga sua mão e comece a dizer: nenhum mal me sucederá, praga
praga, Covid, nenhum mal vai me pegar. Olha a fraqueza. Você acredita? Levante sua mão, fala: nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma pestilência, nada espiritual que seja contra a minha vida vai prevalecer na minha casa, na minha família. Os anjos do Senhor estão ao meu redor. Os anjos do Senhor me protegem. Você não vai nem tropeçar. Fala para o seu amigo: nem tropeçar, meu filho. Você acredita? Fala assim: eu nem vou tropeçar. Você já pediu os anjos na sua casa? Você já pediu os anjos lá no seu trabalho? Já pediu os anjos no seu dia a dia? Meu Deus, quando nós mudamos para cá, esse prédio era tão sujo, esse prédio era tão... Nós falamos: meu pai, e agora? Como que isso aqui vai ser? E não desenrolava, não saía. Falei: pai, parece que até os pedreiros ficavam aqui meio que uma barata tonta, sem saber início, meio e fim. A gente estava meio que perdido. E aí eu sentei lá naquela... Onde é a porta de entrada, ali era fechado a parede. E eu sentei lá, não tinha essa parede do lounge. Fiquei olhando para esse salão. Falei: meu Deus, e agora? E o Senhor falou assim: filha, lembra quando você sempre orou pedindo os anjos? Eu falei: meu Deus, é verdade. Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos, o teu exército para esse lugar. Oh, amados, nós começamos a ver uma movimentação tão poderosa aqui. Nós começamos a ver o Senhor movendo. Começamos a ver os nossos irmãos chegando, um voluntário, chegando o outro. Pastor, como que eu posso ajudar? Pastor, o que eu posso fazer? E o Senhor moveu. Às vezes você está batalhando sozinho, está tão cansado no seu negócio, tão cansado na sua labuta do dia a dia, e você se esquece que os anjos poderosos do Senhor podem se manifestar na sua vida. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Mas olha como é forte a presença dos anjos. O diabo usou essa palavra contra Jesus. Qual palavra? Essa que eu acabei de ler. Ele distorceu. E ele disse assim em Mateus 4:6, versículo 7. Ele disse, o diabo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo vem e diz: ué, o que custa você se jogar daqui? Os anjos são poderosos. Mas ele distorceu a palavra. Ele não disse ela, porque aqui diz: se você andar pelos caminhos do Senhor, você será guardado pelo inimigo, pelos anjos do Senhor, guardado do inimigo. E ele distorce, e ele começa a fazer uma mentira na cabeça das pessoas. Você pode se suicidar, sim. Alguém aqui já teve um relâmpago, um lampejo de morte? Alguém aqui já teve uma situação que diz: melhor é morrer do que viver? Por quê? Escapa dessa dor, sai desse lugar, e a guerra espiritual está ali travada na alma da pessoa. Muitos não suportam e caem. Mas o Senhor hoje nos chama a esse lugar e diz: não tente ao Senhor teu Deus. Não faça isso contra a sua vida. Não faça isso contra a sua vida. Porque a mentira, o engano do maligno,
Os anjos do Senhor estão, sim, para nos proteger, desde que andemos no caminho do Senhor. Ele tem compromisso com quem obedece a sua palavra. Ele vai proteger alguém que é justo no seu caminho. Ele não tem compromisso com o líder da quadrilha. Ele não tem compromisso com o bandido. Ele tem compromisso com o filho obediente, com aquele que anda no seu caminho. E ele envia anjos poderosos. Você não está só. Ah, pastora, mas o meu filho era bandido. E Deus livrou ele. Livrou sim. Sabe por que Deus livrou? Porque ouviu a oração dessa mãe. Deus ouviu a oração dessa mãe e não deixou esse filho perecer. Por causa dela, por causa da oração dela, por causa dos joelhos dobrados dela, ele atendeu e não deixou aquele filho perecer. E nós precisamos compreender o valor dos anjos do Senhor e não podemos deixar o diabo usar isso contra a nossa vida. Reconhece o Senhor no seu caminho, endireita as suas veredas e Ele vai te prosperar. Reconhece Ele no seu caminho, ande no caminho dele. Não vá pelo caminho do seu coração, porque o seu coração é enganoso, porque nós queremos viver todas as promessas dele. Aí nós precisamos conhecer mais os anjos. Precisamos saber qual é a função deles. Deus faz dos anjos fogo e tempestade. Deus, Ele tem anjos poderosíssimos. E eles ferem a terra. E eles obedecem o comando de Deus. Eles são tão poderosos, que nós não temos noção. Eles não são gente. Não é gente. São muito poderosos. No Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Não somos nós que damos ordem a anjos, é o Senhor que dá. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, e vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Nós somos os seus ministros, nós somos reis, sacerdotes do Senhor, e os seus anjos são valorosos em poder. E como que os anjos louvam ao Senhor? Porque aqui está dizendo: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Como que os anjos bendizem ao Senhor? Como que os anjos louvam ao Senhor? Obedecendo a Deus. Eles são obedientes, eles são fiéis. Deus ouviu a oração de Eliseu e deu comando ao exército do céu. Mas Eliseu era muito poderoso. Eliseu era o profeta. E quem sou eu? E quem sou eu? Ele vai ouvir a minha oração? Vai. Ele vai ouvir a sua oração como ouviu a oração de Eliseu. Eliseu clamou ao Senhor e Deus enviou os anjos. E hoje o Senhor te traz nesse lugar para dizer: você pode orar como Eliseu e eu vou atender e eu vou ouvir. Fala assim: Eliseu não é mais importante do que eu. Você fica feliz? Agora, por que a gente não ora? Porque a gente não pede. Por que a gente não tem um foco maior direcionado do poder que o Senhor tem dos seus exércitos? Eles são poderosos e eles obedecem. Os anjos louvam o Senhor obedecendo ao seu clamor, ao que Ele diz. Eles ficam atentos. Daniel começou o jejum e ele esperava por uma resposta.
E ali diz que o anjo que estava vindo trazendo a resposta para ele foi parado por uma potestade. E eles guerrearam. E ele conseguiu atravessar através do jejum e da oração. Deus enviou aquele anjo. E nós não vamos ficar perdidos na nossa vida. E tem outro momento que os assírios vieram contra a cidade de Jerusalém. E o rei Ezequias teve medo. Ele colocou o saco de cinza, ele convocou a nação para o jejum, ele clamou, ele chamou o povo, vamos orar, porque está vindo um exército muito grande contra nós. De novo, uma guerra real que aconteceu. 2 Reis 19:35 diz assim: então naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Peraí. O rei Ezequias clamou, pediu por socorro, porque estava vindo um exército numeroso. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo poderoso. Fala assim comigo: um anjo matou 185.000. Um anjo. Quem são